Um dos maiores debates entre os evangélicos brasileiros atuais se refere à salvação. É a eterna guerra entre calvinistas e arminianos. Os dois lados têm teólogos devidamente preparados e afiados para comandar seus exércitos. E esse debate até que é importante e bom. Ele faz com que crentes estudem mais, pensem mais, argumentem melhor. Esse debate faz com que cada um faça suas análises na Bíblia e busque conhecimento na palavra, algo maravilhoso. Mas também esse debate tem seus lados negativos. Muitos cristãos não conseguem escolher um lado e ficam assustados pensando que necessariamente tem que fazer uma escolha. E por isso ficam com medo de errar, porém não conseguem se decidir. Outros assumem um desses lados com tanto vigor que podem até mesmo afirmar heresias que nem Calvino nem Armínio concordariam. Por isso, nesse vídeo, vamos traçar uma terceira opção para aqueles que não conseguem se adequar perfeitamente em nenhum dos dois lados dessa guerra. Para começarmos, precisamos entender que há textos bem fortes na Bíblia que nos levam tanto em direção ao calvinismo, como há textos bem fortes que nos levam em direção ao arminianismo. Romanos 8 e principalmente 9 e 10 são categóricos nesse sentido. O apóstolo Paulo fala sobre a soberania de Deus na eleição e na rejeição de indivíduos. Ele argumenta que Deus, em sua sabedoria e vontade soberana, predestinou alguns para a salvação e outros para a condenação, independentemente de suas obras. E ele faz uso de exemplos bíblicos, como o dos irmãos Esaú e Jacó, para ilustrar o conceito da predestinação. Efésios 1 é outro texto-chave. No versículo 4 é dito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. No versículo 5 ele continua dizendo que Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aqui não adianta dizer que esse predestinou significa pré-conhecimento, porque isso seria adulterar o sentido dos textos bíblicos. Do outro lado dessa guerra, temos os arminianos que têm textos muito fortes também. Quem se arrepender e crer será salvo. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir, entrarei. Todos esses textos falam claramente da responsabilidade que cada um tem por suas próprias ações em relação à salvação. A escolha é sua, bem como as consequências. E aqui não adianta tentar adulterar esses textos ou evitá-los. Existe a escolha pessoal. Deus chama, Deus convida. Esses são apenas alguns versículos e capítulos utilizados nessa guerra. Portanto, os dois lados estão bem respaldados dentro da Bíblia. Não há como fugir disso. E por isso esse assunto é tão controverso. E é evidente que os dois lados tentam dizer que o outro lado está interpretando os versículos da forma errada. Mas, sinceramente, todos sabem que não. E o Evangelho de João é capaz de nos deixar ainda mais confusos a respeito desse assunto. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas um pouquinho depois diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois de lermos esses versículos, ficamos em dúvida. Afinal, é Deus quem nos traz ou nós é que vamos a ele livremente? No Antigo Testamento há outros exemplos do tipo. Deus diz que endureceria o coração de Faraó. E logo depois o texto diz que Faraó endureceu o coração. Qual opção escolher? Deus endureceu ou Faraó se endureceu? Pensando em outro exemplo, se formos pensar de forma coerente, um calvinista não deveria orar pela salvação de ninguém. Afinal de contas, os eleitos estão predestinados, não há nada que possamos fazer. Um arminiano também não deveria orar pela salvação de ninguém, porque Deus não passa por cima do nosso livre-arbítrio. Logo, Deus não influencia de forma soberana na salvação de ninguém. Parece um problema simplesmente sem solução. Mas pense o seguinte: para nós, Jesus é divino ou humano? Se for só divino, o sacrifício dele não vale porque ele nem sofreu. Ele não era humano como nós. Se for apenas humano, não poderia ter nos salvado, visto que o seu sacrifício teria sido como o sacrifício de muitos outros mártires. Jesus, portanto, precisa ser visto como homem e Deus. A Bíblia é um livro divino ou humano? Se for um livro meramente humano, ela será como qualquer outra coisa produzida por humanos. Está cheia de erros e enganos. É algo que com o tempo se desatualiza. Se for meramente divina, deverá ser encarada como um livro místico, que praticamente caiu do céu para nós, e assim cada um pode interpretar da forma mais absurda que quiser. Por isso a Bíblia precisa ser encarada como um livro divino, de verdades eternas, mas que por ter sido escrita por homens, precisa ser lida como qualquer outro livro, utilizando regras gramaticais e observando seus contextos. Portanto, um livro divino e humano. Deus é só amor ou só justiça?
Se Deus for só amor, então todos estão salvos porque Ele ama demais todo mundo. Cada um pode viver do jeito que bem entender. No entanto, Ele é um ser injusto, porque mesmo podendo, não pune os maus. Se for só justiça, quem terá chance de se salvar diante de um ser completamente perfeito? A cruz une esses dois pontos. Um ser justo como Deus não poderia deixar nossos pecados impunes, e por isso só Deus poderia tomar o nosso lugar. Por outro lado, para enviar seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, Deus demonstrou que nos amou muito. Portanto, Deus é amor, mas também é justo. Precisamos do equilíbrio em todos esses pontos. Supervalorizar um ponto em detrimento do outro gera diversas heresias. E por que não incluímos a soberania de Deus de um lado e a liberdade humana do outro? Porque é fácil fazer um equilíbrio em todas essas aparentes contradições, no entanto é difícil fazer o mesmo quando se refere à salvação. Por isso, em todas essas situações, deveríamos usar o termo contraponto, que significa aquilo que serve de contraste por vezes harmonioso ou complementar. Então, qualquer membro de um desses dois lados que não utiliza ou desmerece o contraponto e só foca naqueles textos que lhe agradam, está correndo sérios riscos de cair em pecado. O super-arminiano corre o risco de agir como se Deus não determinasse nada. Tudo dependesse da força do homem. Afinal de contas, temos o livre-arbítrio. Deus não fica nos influenciando a coisas que não queremos. A salvação, portanto, passa a ser vista como uma conquista pessoal alcançada com muito esforço, retirando assim o valor do sacrifício de Jesus e a glória de Deus. Se a salvação é conquistada, a atenção tem que ser redobrada. E isso faz com que o super-arminiano corra o risco de se tornar um legalista. Por ter medo de perder a salvação, a pessoa vive como um fariseu, cheio de usos e costumes que não são bíblicos. Os ultracalvinistas, por sua vez, correm o risco de se enxergar como um robô, de maneira que até mesmo seus erros são vistos como determinados por Deus, retirando, de certa forma, a responsabilidade sobre seus pecados. A pregação também do Evangelho passa a ser desnecessária, porque a ideia é que os eleitos serão salvos de qualquer maneira. Logo, evangelizar não faz muita diferença. A santificação também é prejudicada, passa a haver menos dedicação e busca pela santificação, visto que Deus já deu a salvação, já está tudo ganho e garantido. Veja bem, não há problema em estar em qualquer um desses lados. Você pode ser um calvinista, arminiano ou meio termo entre os dois. O problema é quando se começa a pender demais para a soberania de Deus ou responsabilidade humana. O equilíbrio é fundamental. O contraponto, independentemente do seu lado, é essencial, e isso nos leva para um centro mais seguro. Inclusive, esse alerta tem sido feito por diversos teólogos arminianos e calvinistas. De joelho, todo crente é calvinista porque deposita sua confiança em Deus e no que Ele pode fazer em sua soberania. De pé, todo crente é arminiano porque ele precisa agir, ir atrás, fazer acontecer. Agora eu quero saber, você é calvinista, arminiano ou tem buscado esse sutil meio termo? Responde aí nos comentários e até a próxima.